Pai, obrigado, Deus. Nós queremos realmente, Senhor Pai, que essa comunhão maravilhosa entre, Senhor Deus, a Tua igreja, ela, Senhor Deus, não seja algo, Senhor Deus, só quando estamos reunidos. Que cada um de nós, Senhor Pai, possa ter o seu quarto secreto, ó Deus, estar ali, Senhor Deus, contigo, Senhor Pai, porque é o lugar, Senhor Pai, quando estamos sozinhos, em oração, em adoração, onde é muito menos perigoso, Senhor Pai, ó Deus, a estar expostos a algumas tentações que mesmo num culto maravilhoso como esse, nós estamos, Senhor Pai. Nós estamos expostos num culto assim, Senhor Pai, a ter a espiritualidade do fariseu, Deus, que gostava de orar nas praças, de ser visto como alguém espiritual, alguém de oração, alguém que amava a Tua palavra, mas que, Senhor Deus, tudo aquilo era apenas um desempenho. Mas quando nós estamos sozinhos, Senhor Pai, quando ninguém vê, a Tua palavra diz, Senhor Deus, quando nós estamos num lugar secreto, então só o Pai que vem em secreto, Senhor Pai, vê que tudo aquilo que é público em nossa vida, Senhor Deus, é verdade. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti realmente, Senhor Pai, nos deleitamos na Tua palavra, nos deleitamos, Senhor Pai, em ouvir Tua voz, nos corrigir, ó Deus, nos consolar, ó Pai, mostrar, Senhor Deus, aquilo que não Te honra em nossas vidas, agirmos em relação a isso. Que essa noite, Senhor Pai, agora que vamos olhar para a Tua palavra, não seja um objeto de estudo, ó Deus, que seja, Senhor Pai, comunhão contigo, ouvir Tua voz, que a Tua palavra, Senhor Pai, seja pregada a nós e o Teu Espírito, Senhor Pai, incendeie ela, Senhor Deus, em afeições santas em nossos corações, que mude, Senhor Pai, a nossa mente, que, Senhor Pai, nós nunca tenhamos, Senhor Pai, determinados padrões de pensamentos que são, Senhor Pai, que se tornam imunes à Tua palavra, que são meras opiniões nossas, Senhor Deus, mesmo que supostamente espirituais, como os fariseus tinham, que, Senhor Pai, nunca foram, na verdade, Senhor Pai, nascidas da Tua palavra, e por isso, Senhor Pai, ó Deus, eles podiam ouvir as maiores coisas, Senhor Deus, e eles só abraçavam o que eles já concordariam, porque eles não eram moldados pelas Tuas mãos, mas nós queremos ser moldados pelas Tuas mãos, como o barro é moldado pela mão do oleiro. Então nos molde, por amor a Teu Filho amado, e pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu disse que Jesus, Ele tinha uma história para tudo, e tinha mesmo, né? Eu fico pensando, como foi bom, como deve ter sido bom, quantas histórias Pedro, Tiago, João ouviram naqueles 3 anos, não é? Aqui nós só temos aquilo que é necessário e suficiente para a vida e piedade, mas João diz que ele falou e fez tantas outras coisas. E eu quero olhar uma parábola que é uma das mais famosas. Há pouco tempo atrás, não sei quanto tempo, eu peguei sobre uma parábola do bom samaritano. Disse que aquela é uma das parábolas mais distorcidas da Bíblia, porque é muito famosa, não é? E essa aqui também é muito, muito distorcida. Ela é talvez uma das mais famosas, pequena, ela tem um propósito. A parábola tem sempre um propósito, ela visa um objetivo. Você vê, Jesus queria falar sobre o amor ao dinheiro, aqui na frente, né, em Lucas 16, como está falando na hora da oferta. E ele contou uma história sobre aquele cara que administrava o dinheiro. Então a parábola, ela tem um propósito, ela não tem 2, 3, 4, 10 propósitos, e nós nunca devemos forçar a parábola além daquilo que quem a contou estava colocando ela naquele contexto. Jesus queria falar sobre o amor ao dinheiro e contou a parábola aqui de Lucas 16. Essa parábola, Jesus está contando dentro de um contexto, a parábola do bom samaritano dentro do seu contexto, e ele quer enfatizar uma verdade. E as parábolas, elas são distorcidas quando você pega ela como uma história que pode se encaixar em outras ideias que você tem, e você faz ela uma fábula, não é? E você tem outras ideias e você vai encaixando aquela história, ou vai fazendo a parábola falar mais do que ela está dizendo. É só uma parábola, uma metáfora para apontar para uma coisa que eu queria ensinar. Se você esticar demais a parábola, ela perde o seu propósito. Como Jesus diz assim: sede prudentes como a serpente e manso como a pomba. Pronto, você já entendeu. Você tem que ser como uma pomba na mansidão.
Tem muita coisa que o pombo é que você não devia ser. Você não precisa estudar o pombo e começar a dizer tudo que um pombo é e você tem que ser. E você vê, ele diz, seja prudente como a serpente. Ele já disse, você não tem que estudar a serpente e ser como uma serpente. Tem muitas coisas negativas sobre a serpente, né? Mas a prudência da serpente é algo que você deve se apegar. Então você nunca deve ir além. E as parábolas, elas sempre são, em vez de estar saturadas do evangelho, elas perdem isso por causa disso. E essa aqui é uma parábola assim. Na igreja, muitas vezes as pessoas que mais falam sobre amor na igreja, elas não estão falando sobre elas amarem, elas querem ser amadas, elas querem ser o centro, elas querem que todos deem a ela atenção, quando ela na verdade não dá muita atenção a ninguém. E ela, por exemplo, gosta dessa história. Ou então as pessoas, elas querem eternamente não serem quem o evangelho nos faz. O objetivo do evangelho todos nós nascemos bebês no evangelho, mas o objetivo do evangelho é nós crescermos, nós sermos adultos. Paulo diz aos Efésios, para todos nós alcançarmos a estatura de homem adulto, né? Ou de varão perfeito em algumas versões, para que tenhamos unidade de fé, para que não sejamos mais meninos levados por toda a história, porque uma criança pode ser enganada facilmente por um espertalhão, não é? Não somos mais meninos, somos homens, somos adultos, é o que ele quer dizer. Já crescemos, temos discernimento, conhecemos a verdade, temos unidade de fé. Mas tem gente que ele é sempre uma ovelhinha fraca, que nunca entende nada e tem que ser sempre... E aí pega uma parábola como essa, tira do seu contexto e ela fica lá, naquele lugar errado, ensinando algo errado, quando ela está impregnada do evangelho, e nós perdemos isso. E essa é uma parábola maravilhosa, assim, sondadora dos nossos corações, e que mostra o coração de Cristo de uma maneira muito profunda. E normalmente ela serve a propósitos assim distorcidos. É cheio das doutrinas da salvação e da graça. Então Lucas 15, de 4 a 7, um capítulo antes daquela outra parábola que eu contei, Jesus vai contar 3 parábolas aqui, e as 3 parábolas ele está falando sobre o mesmo assunto, só que ele conta 3 parábolas curtas para enfatizar algo que ele estava algo que ele queria ensinar. Quando você sai daquilo, você começa a perder a verdade, e aí você vai ter uma grande mentira, e pior, uma mentira que você acredita que está você está sendo enganado por algo que você acha que é a palavra de Deus, não é? Então a parábola diz assim, só vai do 4 a 7, porque ele conta 3 parábolas para a mesma coisa, então as histórias são curtas, apesar de famosíssimas, não é? Diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca nos ombros, cheio de alegria. E ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então é a parábola da ovelha perdida. Você sabe que logo depois ele vai contar a parábola da mulher que perdeu uma moeda e vai varrer a casa, procurar uma dracma, né, até achar a moeda, e quando ela achar a moeda dela, ela vai chamar os vizinhos dizendo: se alegrem comigo porque eu achei a minha moeda perdida. Para deixar a ênfase maior ainda, ele conta uma terceira parábola, que é a famosa, talvez a mais famosa de todas, a parábola do filho pródigo. Então elas vêm assim juntas. Jesus estava em sua missão resgatando homens perdidos, nós, e uma multidão se aproximava dele, mas essa multidão era, entre aspas, era ralé, sabe? Era quem os mais religiosos, aquelas pessoas mais achavam que era a ralé da ralé. Então, essas pessoas se aproximavam de Cristo. Isso vai gerar certa acusação. Isso causa hoje ensinos totalmente errados, que justificam o mundanismo, e
essa parábola, ao mesmo tempo, ela é usada, ainda mais nessa cultura do vitimismo cada vez maior que nós vivemos, né? Como a pessoa, isso é muito comum em igreja, né? Eu estive fraco, eu estava assim, ninguém me procurou, ninguém foi atrás da ovelhinha, né? E há pessoas tão assim que elas até elas têm um amor tão pequeno por Cristo que elas até elas se afastam para ver se alguém vai perceber que elas não estão. Elas são tão centradas nelas mesmas que a relação delas com Deus não importa muito, assim. Elas são capazes até de usar isso só para ver se elas são importantes. Se alguém vai me notar, porque a parábola da ovelhinha, então está tudo errado. Essa é uma parábola maravilhosa, mas está tudo errado. A questão era essa: havia uma ralé que ficava em torno de Jesus, pessoas não muito recomendáveis, e Jesus se colocou acessível a essas pessoas, mas eram pessoas desonradas ou sem importância. E quando os fariseus viram Jesus cercado por gente assim, aqueles mesmos fariseus que no próximo capítulo ele vai dizer que amavam o dinheiro, mas eram extremamente religiosos, e as pessoas mais morais, né? Não só os fariseus, porque fica parecendo que é só um grupinho de pessoas, começaram a dizer: ele reúne os párias, quem está em volta dele são as piores pessoas. Vocês notaram que esse tal de Jesus aí, ele vive cercado de coletores de impostos, de mulheres com uma vida duvidosa, para não dizer muitas que são prostitutas mesmo. Não é nem duvidoso. E a escória da sociedade está com ele. Ele chega a participar de festas na casa de homens como quem? Como Zaqueu, como Levi, né? Como Mateus, que são coletores de impostos para os romanos. A ralé da ralé. Os fariseus começaram a criticar. Essas parábolas são contadas por isso. Por que Jesus era cercado de gente assim? Tem nada a ver com os contornos, não é? Que às vezes as pessoas dão na igreja, né? Que dirá no mundo. Então essa parábola é para Jesus mostrar, não porque ele se importasse com a opinião da grande comunidade respeitável, que achava que podia realmente agradar a Deus com a sua própria vida, não é? E também os líderes lá, não porque eles se importassem, não é? Mas ele, como é a pregação do Evangelho, como é a pregação nessa noite, ao pregarmos claramente o Evangelho, isso serve para o Espírito Santo chamar os seus, mas também para deixar as pessoas mais sem desculpa nas suas desculpas. E ele diz que ele estava buscando os perdidos, e onde mais ele ia encontrar essas pessoas se ele estava procurando elas? Se você procurar alguém com lepra, você tem que ir onde tem leprosos. Se você procura pessoas com determinado problema, você tem que ir onde aquelas pessoas se juntam. Se você não for, você não tem como encontrá-las. Você não pode esperar que elas estejam em outros lugares. Então, o texto diz: todos os publicanos e pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo. E o Senhor, ele fez ele faz uma defesa do que ele estava fazendo, com um argumento que é um pouco argumentum ad hominem, né? Ele pegou um argumento das próprias pessoas, da vida das próprias pessoas, para esclarecer, expor a elas não só a verdade, mas expor elas mesmas. Então, quando as pessoas estão dizendo, as pessoas respeitáveis e os fariseus dizendo: olha, ele se une com a ralé, com prostitutas, chegam a ele, cobradores de impostos, pessoas que não têm nenhum compromisso com nada. E então ele diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Então nenhum argumento impacta mais
poderosamente as pessoas do que aquele que chega diretamente à sua própria vida cotidiana. Por isso que Jesus tinha muitas histórias da vida cotidiana para contar, né? Tipo assim, olha, por que vocês falam isso? Mas quando o boi de vocês cai na lama no sábado, vocês não deixam ele lá, vocês vão tirar o boi, não é? Ele sempre trazia essa coisa da vida comum. É o que ele está fazendo aqui, um argumento particularmente forte, porque no caso deles, eles era apenas uma ovelha e eles iriam onde elas estivessem. Eles iriam, eles não pensariam, aquele lugar ali é muito ruim para mim buscar a minha ovelha. Não, onde é que a ovelha está? Vocês iriam a qualquer lugar se vocês descobrem que uma das ovelhas de vocês estava perdida. Vocês não falariam que não iriam ali, não iriam lá, não iam lá, e só ia estar num lugar adequado. Vocês iriam onde a ovelha foi, eu ia buscá-la. Então o argumento continha não apenas o ponto de adaptação peculiar, mas também uma força por trás dele que é extremamente poderosa para uma mente honesta, né? E está dizendo o seguinte: se você fosse atrás de uma ovelha perdida e você seguisse que o rastro dela está indo para um pântano, você não entraria no pântano? Você ia dizer, o pântano é muito sujo. Ué, mas você descobriu que a ovelha está no pântano, você entra no pântano. Você deve seguir a ovelha aonde ela estiver, se você está procurando a sua ovelha que está perdida. E atrás da ovelha é uma parte da parábola que Jesus queria que eles observassem. O pastor segue um caminho que ele nunca pensaria ir por prazer. O pastor nunca pensaria em entrar naquele pântano sujo. Ele tem nojo daquele pântano, ele tem asco daquele pântano. Mas a ovelha entrou lá. Então ele não entra lá porque ele tem um prazer, eu quero entrar no pântano. Não, ele também não gosta do pântano. Ele acha o pântano sujo, mas ele vê, a ovelha está lá. Ele tem que buscar a ovelha. Então ele vai ter que ir aonde ele não iria por prazer, onde ele não iria porque ele vou passar um dia no pântano, no meio da lama. Não. Ele só tem que entrar lá. A gente vê isso às vezes, resgatando. Agora tem internet, é cheio de vídeos assim. Alguém entrar no gelo porque o animal caiu lá, estava num lago congelado. O cara não queria entrar naquela água abaixo de zero, a temperatura externa, a água congelante. Mas por que ele entra? Porque o bicho caiu lá. Vou ter que entrar. Eu não queria estar em casa, na lareira. Mas o bicho caiu, vou ter que fazer uma coisa. O caminho, ou seja, não é escolhido pelo pastor na história de Jesus pelos seus prazeres, mas pelos seus propósitos. Ele tem um propósito, então ele tem que ir aonde é necessário para o propósito, aonde ele nunca iria por outra razão ou por prazer, mas pelo bem da ovelha. Ele diz, o pastor tem que ir. Porque ele está contando a parábola, porque as pessoas estavam falando aquilo. Ele está lá na festa na casa de Zaqueu. Ele tem contato com gente como Zaqueu. Então é o seguinte, o pastor tem que ir. Essa é uma grande diferença, porque essa história é usada às vezes, sempre as pessoas falam que Jesus era amigo dos pecadores. As pessoas querem estar em ambientes por prazer. O que Jesus está contando é que um pastor, ele não tem nenhum prazer em entrar no meio da lama, e no meio do deserto, em descer um espinhadeiro. Tudo aquilo ele não faria nunca. Ele só faz porque ele tem um propósito. Há uma ovelha lá, que é dele. Então ele tem que ir. Ele tem que ir até lá, simplesmente porque a ovelha foi para lá, e ele deve seguir ela até encontrá-la, mesmo que ele tenha que abraçá-la debaixo da ira infinita de Deus. Ele tem que ir. Ele não vai aonde o prazer dele não está aonde ele tem que ir, mas na missão que o leva até aquele lugar. Então ele está dizendo que o pastor aqui tem que ir aonde aquela ovelha está, não aonde ele gosta, não onde ele iria por prazer, por gosto, por diversão ou por qualquer outra coisa.
Talvez aquele, e não, normalmente seria o último lugar que ele iria, descer um espinhadeiro, entrar num pântano, mas ele foi atrás da ovelha, então ele tem que ir. Cristo, por uma questão de gosto, prazer, ele nunca teria sido encontrado entre os publicanos, mas era como um médico que diz: o médico não tem prazer de estar com as pessoas com as piores doenças do mundo, ele tinha prazer de estar com as pessoas saudáveis. Mas como é que ele pode cuidar delas? Como é que ele pode... Ele nunca... Um médico, quando ele está de folga, né, que ele pode fazer o que ele quiser, aí ele vai para outros lugares. Mas quando ele vai lá para o leprosário, ele vai porque ele cuida daquelas pessoas. Se ninguém for lá, como vai ser? Mas você vê, muitas pessoas usam esses textos ali para dizer, para viver uma vida mundana, e dizer: olha, não, Jesus comia com os pecadores. Jesus está contando a história exatamente para dizer o contrário. Um pastor vai a lugares que ele nunca iria, lugares insuportáveis, mas a ovelha, aquela única ovelha, está naquele lugar, está ali. Então, se Jesus pensasse só em si mesmo, ele nunca viria nem viver 33 anos nesse mundo. Ele é Deus. Esse mundo é um chiqueiro. Deus é tão puro de olhos que ele não pode nem contemplar o pecado. Ou seja, tudo que Deus tem contra o pecado se expressa, você pode ver o sentimento que ele tem sobre o pecado, se expressa na cruz e no inferno. Se Jesus tivesse consultado o seu próprio conforto, não é que ele só não estaria lá com os publicanos e pecadores, e as mulheres de vida duvidosa, e os homens de vida duvidosa, ele não viria nem nesse mundo, se ele pensasse no que dá prazer a ele e no seu conforto. Ele teria se associado apenas com os anjos santos, em comunhão eterna com o Pai, no Espírito, sendo adorado por querubins e serafins. Seu coração estava voltado para uma missão, e só por isso ele ia suportar o insuportável, que terminaria na cruz. Mas o insuportável incluía algumas coisas: passar 33 anos nesse mundo, ter realmente que ir lá onde estava, no meio dos publicanos. Não há nada na vida dos publicanos e pecadores que desse a Jesus uma sensação boa, em que ele tivesse comunhão com o que a vida de um publicano, pecador, de qualquer pecado tenha. Usar esses argumentos para a gente ter prazer no pecado, com a desculpa de como se Jesus tivesse. Ele está dizendo o seguinte: um pastor que vai resgatar uma ovelha, ele vai aonde ele não queria. Então Jesus, se pensasse no seu conforto, nunca deixaria o seu trono, nunca teria levantado, nunca teria se humilhado, se tornado um homem, nunca teria sequer sentado com nenhum pecador, nem com os publicanos. Não era uma questão de prazer, nunca teria ido à cruz, não era uma questão da onde ele queria ir, mas o que ele estava fazendo. Por isso ele conta a parábola. Quanto mais nós olhamos atentamente para essa parábola, mais claramente a gente vê quão completa é a resposta de Cristo, e mais assustador é o que é feito de uma parábola assim, quão profunda ela é, de maneira rasa, não é? Sou um cristão que nunca cresce, eu sou sempre uma ovelhinha fraquinho. Eu nunca leio a parte da Bíblia que diz: tomai toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mal. Eu nunca leio essa parte. Eu sou sempre a ovelhinha que está lá num cantinho, que ninguém está ligando, que coisa terrível. As pessoas não têm amor, a pessoa não tem a menor visão, a pessoa é tão focada em si mesma que ela não tem a menor ideia do que Jesus está falando, por que ele está contando a história, o que significa. E mais ainda, há todas
as grandes verdades da salvação embutidas aqui. Isso nos apresenta o único pensamento de Cristo, o bom pastor. Quando ele vê o homem perdido para a santidade e felicidade por causa do pecado, então o pastor, ao olhar o seu pequeno rebanho de 100 ovelhas, ele está contando, a gente sempre tem que olhar a história é só uma metáfora, não é? Então na história é só o pastor mesmo, ele está contando as suas ovelhas, e ele de repente percebe que só tem 99, ele tem 100 ovelhas, e ele está contando ali essa história que ele conta, e ele sabe que está faltando uma, e não é só que é uma ovelha, é a ovelha dele, ele sabe que ela tem uma marca no focinho, que uma orelha dela tem uma cor diferente, ele sabe a ovelha que está faltando no seu rebanho de 100 ovelhas. Ele tem uma imagem mental dela, ele sabe como ela é, e ele começa a ter uma imagem mental, o pastor, né, da parábola, em sua mente, ele sabe que aquelas 99 estão ali nos pastos, mas na mente dele, aquela ovelha que não está ali, ela está perdida. Então, para um pastor terno, isso é uma coisa dolorosa de pensar. Uma ovelha é um animal completamente indefeso, e agora que ela deixou o seu único defensor, que é o pastor, ela está completamente à mercê. Se o lobo a achar, a devora. A ovelha não sabe lutar. Se um leão cruzar seu caminho, ou um urso, ela será dilacerada no instante. Ela não tem nenhuma... A força dela é o pastor. Assim o pastor pergunta em seu coração: o que vai acontecer com a minha ovelha? E talvez nesse exato momento um leão esteja se aproximando dela. Você sabe, Davi era um pastor, e ele disse que teve que lutar com um leão e com um urso, porque estava defendendo as ovelhas. E uma ovelha não sabe lutar, não é veloz, não pode nada contra o leão e o urso, e nem mesmo ela pode fugir, porque ela não tem rapidez suficiente. Se torna o compassivo proprietário já da história, né? O compassivo pastor, ainda mais triste quando ele pensa novamente: uma ovelha está perdida, e ela está nesse perigo mortal, cruel, final. E a ovelha é uma das criaturas mais sem juízo que existe, no sentido de, se você perder um cachorro, talvez, não 100%, mas talvez ele possa encontrar o caminho de volta para casa. Possivelmente um cavalo perdido encontra de novo o caminho de casa pelos labirintos de caminhos que existem, mas a ovelha é uma criatura tão tola que ela nem pensa em voltar para casa. Cada uma se desvia pelo seu caminho, está vendo? Ela faz um caminho dela, ela vai para qualquer caminho, o caminho que ela acha melhor. Ela não tem a menor ideia, ela não está nem tentando. Não é que ela... eu disse que um cachorro pode não conseguir voltar, um gato, né? Mas eles vão tentar, e eles conseguem muito, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Mas eles conseguem, porque eles tentam. Mas uma ovelha nem tenta. Esse fato ainda parece ecoar na alma do homem, né? Uma ovelha está perdida e ela não vai voltar, porque é uma coisa tola. Nenhuma ovelha dele está procurando ele, nem procurando voltar para casa. Nenhuma das ovelhas de Cristo buscaram ele, nunca tentaram. Então ela está cansada, desgastada, ela pode estar a quilômetros de qualquer pasto verde, pronta para morrer de fome, entre rochas e areia árida. Ela não é inteligente. A ovelha não sabe nem cuidar de si mesma. Um camelo, ele pode sentir água a quilômetros de distância e achar água. Ele tem essa capacidade. Você sabe que o elefante tem uma memória de elefante, né? Ele sabe onde estão todas as fontes a quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então ele não vai morrer de sede. Os mais velhos estão ali guiando os outros. Mas a ovelha não consegue encontrar nada. Ela não consegue encontrar pasto, ela não consegue encontrar água, ela não tem nenhum instinto, vamos dizer assim,
como o camelo tende a achar, de todas as criaturas miseráveis, uma ovelha perdida é a mais miserável. Ela não sabe se defender, ela não é rápida, ela não sabe achar comida, ela é uma tragédia. E se alguém tivesse se aproximado do pastor naquele momento, né, podia dizer para o pastor assim, o pastor da história, né? Bom, por que você está tão aflito? Não é? Por que está tão preocupado? Estou mesmo, porque eu perdi uma ovelha. Uma ovelha minha não está entre as outras. E ele pode dizer, mas você é apenas uma ovelha. Você tem muitas ovelhas, tem 99 ovelhas. E você não pode perder uma ovelha. Uma ovelha não pode se perder. E o pastor diria, você não é um pastor, porque senão você não falaria assim. O grande pastor não vai perder nenhuma ovelha. Nenhuma. Então, quando você começa a olhar esse texto maravilhoso, em primeiro lugar, olhe a causa disso. É porque é sua propriedade. É propriedade do pastor. A parábola não fala de um pastor assalariado, porque a Bíblia fala sobre o pastor assalariado, ou seja, o cara que recebe um salário para cuidar da ovelha dos outros. Mas na parábola, Jesus diz que um pastor, ele era dono. Qual de vós, tendo 100 ovelhas? Você é o dono, você não é empregado para cuidar dessas ovelhas, você é o dono. Se perder uma delas, você sendo o dono delas. Jesus, em outro lugar, ele fala sobre pastores assalariados, que quando o lobo vem tomar a ovelha, eles dão no pé, porque eles não vão morrer por causa de uma ovelha, que nem é deles, né? Eles são pastores, mas é um urso. Eu vou enfrentar o urso por causa de uma ovelha? Eu não. Aí eles fogem. E Jesus conta disso. Eles fogem porque eles não são os pastores donos daquelas ovelhas. Eles são só assalariados. Você vê, Davi enfrentou um urso e um leão, que eram as ovelhas deles, né? Do pai dele, que ele estava dando conta. É o pastor proprietário que dá a vida pelas ovelhas. É o que Jesus está dizendo. O pastor que ele é o proprietário da ovelha, ele diz, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele nunca foge do lobo, do leão. E não é apenas uma ovelha perdida, mas é uma das minhas ovelhas perdidas. Eu não estou falando sobre uma ovelha que se perdeu, estou falando sobre a minha ovelha. Eu tenho 100 ovelhas e uma ovelha não está aqui. Então essa parábola não é escrita sobre a humanidade perdida, nem sobre cristão que não vou no culto não para ver se alguém me procura, eu vou deixar Jesus para ver se os crentes amam, sabe? Não é sobre essas pessoas, não é nem sobre a humanidade, não é nem sobre o desviado. Ele está contando essa parábola porque os fariseus estavam dizendo, como eu disse antes, com as pessoas que ele estava, quem ele estava alcançando e com quem ele estava, e ele estava mostrando que um pastor, um dono de ovelhas, ele não vai, quando uma ovelha se perde, aonde ele gosta de estar. Ele nunca estaria naquele lugar, a não ser porque a ovelha está num pântano, então ele tem que entrar lá, com toda a sujeira do pântano. Como eu disse, se uma ovelha estiver num lugar chamado caveira, ele tem que ir. Ele tem que ir. Não porque ele goste, não porque é onde ele quisesse estar, mas a sua ovelha perdida está num lugar chamado caveira, então ele vai ter que ir lá. Assim como a segunda parábola fala sobre a mulher que perdeu uma das suas moedas. Ela não estava tentando achar a moeda dos outros. Ela tinha moedas e ela, quando foi contar, estava faltando uma moeda. Na outra parábola, você vê que é um filho pródigo, não é um cara que era pródigo, era um filho, era meu filho. Você vê, é minha dracma, é minha ovelha, é meu filho. Todas essas parábolas estão mostrando a mesma condição. Nós, mesmo, todas as ovelhas de Cristo foram dadas a Ele na eternidade. Mas todas essas ovelhas andavam desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho.
Isaías diz: e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todas as suas ovelhas. A palavra se refere a todas as ovelhas que o pai deu a ele, que estão perdidas. Ele está dizendo para os fariseus: é por isso que eu estou, é por isso que eu fui na casa de Levi. Sabe Levi? Então, o pai me deu ele na eternidade. Eu ia buscar ele aonde? Ele é um coletor de imposto. Onde você acha que eu ia pegar ele? No templo? Eu vou buscar a minha ovelha onde ela estiver. O meu pai me deu uma ovelha chamada Zaqueu. Ele é um desgraçado. Ele é um cobrador de imposto. Onde você acha que eu vou buscar a minha ovelha? Deus me deu uma ovelha chamada Saulo. Ele mata cristãos. Onde você acha que eu vou buscar ele? Todas as minhas ovelhas se desgarraram, cada uma pelo seu caminho, e todas elas vão ser devoradas por uma ira infinita. Onde você acha que eu vou ter que ir para pegá-las? Vocês acham que eu gosto de onde essas ovelhas estão? O que elas se tornaram? Mas elas são minhas. Não estou indo buscar as ovelhas dos outros. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele disse em João 17:9: não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me deste deste mundo. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, será trazido. Vai ter que ser trazido. E a vontade do meu Pai é que não perca nenhum. É por isso que 99, não. A vontade dele é que não perca nenhuma das ovelhas que ele me deu. Nenhuma. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos os que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite ele no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Ele vai dizer assim, poderia estar dizendo isso aqui em João 6: eu tenho muitas ovelhas de outros apriscos. Ele está dizendo para naquele dia lá, há muitas ovelhas que eu tenho que buscar ainda. Ele as redimiu com o seu sangue precioso. E quem agora ele se comprometeu a buscar e salvar no tempo com um chamado eficaz. Essas ovelhas não vão buscá-lo. Não há quem o busque no mundo, nem as ovelhas que o Pai deu a ele. Ele vai ter que buscá-las. Ele vai ter que ir onde elas estiverem. Elas podem estar entre as prostitutas de Jericó, como Raabe. Pode estar entre alguém com uma vida sexual depravada em Jericó. Em Caná. Ela pode estar entre os cobradores de impostos, entre assassinos. Ela pode estar na casa de César. Elas podem estar em qualquer lugar. Ele está dizendo: eu vou buscá-las. Eu vou aonde tiver que ir. E no fim, eu teria que ir no pior de todos os lugares, onde eu não queria por gosto ou prazer. Eu vou ter que estar no último lugar onde eu iria, se eu pudesse só... se eu não tivesse essa missão dada pelo meu Pai. Um dia eu vou estar onde todas as minhas ovelhas estariam, debaixo da ira infinita dele. E vou ter que estar lá, porque eu tenho que ir, eu tenho que buscá-las, eu tenho que achá-las, todas elas. Eu tenho que reuni-las, até que um dia haja um só pastor e um só rebanho. Eu vou pegá-las onde elas estiverem. Nunca pensem que quando ele estava na terra, ele estava contando a parábola, e que eu vou estar onde eu gosto, eu vou estar onde eu detesto, mas minhas ovelhas estão lá. E elas são detestáveis também, como os lugares que elas estão, mas eu vou ter que ir. E
A Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares de onde andam espalhadas no dia nublado e da escuridão. Ezequiel 34, 11 e 12. Então as ovelhas de Cristo são deles muito antes de saberem que são ovelhas dele. É por isso que ele disse para Paulo em Corinto. Paulo ia entrar em Corinto, mas achou que não, estava havendo muita rejeição, muita perseguição. Ele disse: entra, pois eu tenho muito povo neste lugar. Mas ninguém era convertido em Corinto, o evangelho nem tinha chegado lá ainda. Como é que Deus tinha um povo lá? Jesus está dizendo: eu tenho minhas ovelhas aí, Paulo. Não é um lugar bom para você entrar, mas agora em você eu vou entrar em Corinto, porque eu tenho muito povo aí. Muitas das minhas ovelhas estão em Corinto. Eu sei, é uma cidade horrível, é uma cidade totalmente depravada, mas minhas ovelhas estão aí. Então elas são deles quando todas se desviaram, cada um pelo seu caminho, como Isaías diz, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As ovelhas são de Cristo, primeiro porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Em segundo lugar, elas pertencem a ele porque o Pai não só as escolheu, mas deu a ele essas ovelhas. Zaqueu, Mateus, Levi, que os fariseus estavam criticando porque ele estava resgatando, indo até essas pessoas. Como ele enfatiza esse fato na sua grande oração em João, né? Eram teus e tu os deste a mim. Pai, eu quero que onde eu estiver também estejam comigo aqueles que me deste. Além disso, nós somos o rebanho próprio do Senhor porque Ele nos comprou. Você vê, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos deu a Ele, e somos ovelhas dele porque Ele nos comprou. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. João 10, 15. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Faz 2000 anos que Ele pagou finalmente o resgate, a redenção de todas as ovelhas que o Pai deu a Ele em toda a história, antes da fundação do mundo. Muitas das suas ovelhas ainda estão perdidas. Hoje estarão na próxima geração até chegar ao fim. Em todas as gerações haverão ovelhas perdidas dele. Ele não vai deixar de buscar nenhuma delas. Quando o Salvador olha para suas próprias mãos, lá à direita do Pai, ele vê as marcas da propriedade do que ele já pagou pelas suas ovelhas. Aquela marca que ele tem no seu flanco, que furou até o seu coração, então, é uma lembrança efetiva dos seus eleitos, das suas ovelhas. Muitas delas ainda estão perdidas. Ele rememora o derramamento de sangue de seu próprio coração perante o Pai. E todos esses pensamentos são prementes, são vivos. Uma das minhas ovelhas está perdida. Vai chegar a hora de eu buscar. Houve uma hora que eu tive que ir até no lugar inimaginável para elas todas serem resgatadas. Mas agora eu tenho que buscar a parábola, perdendo uma delas, perder uma das ovelhas que ele ama antes que o mundo existisse. Ele nunca desistiria de uma ovelha. Ele ama essas ovelhas não quando o mundo existiu e a história delas aconteceu, mas antes do mundo existir. É possível que ela vague por algum tempo, mas ele jamais deixará uma dessas ovelhas perdida para sempre. Perder uma das ovelhas que o Pai lhe deu, para que ele, dizendo a ele, como ele disse, para que a vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Uma das ovelhas que ele comprou com sua própria vida é inimaginável. Ele pensar, cada ovelha custou para ele a ira infinita.
do Pai. Ele nunca pode ser separado finalmente dessa ovelha. Ele tem que buscá-la. As outras estão seguras, já foram regeneradas. Já tem o Espírito Santo habitando nelas. Estão no aprisco. Já foram achadas. Mas há muitas que ainda não. Há essa que ainda não. E a expressão perdendo uma delas acende a alma do pastor, porque é uma ovelha dele que se perdeu. Qual homem que tendo 100 ovelhas? Jesus jamais. Eu estava falando com um pastor. Esse pastor da parábola podia lembrar, é aquela que tem um focinho, que tem uma marca, que tem. Então, Jesus conhece suas ovelhas. Ele conhece suas características. Cada uma delas é única. Por cada uma delas ele sofreu ira infinita. Ele não sofreu no atacado. Foi pelo pecado de cada uma delas. A iniquidade de cada uma delas caiu sobre ele. Não de cada uma, individualmente. Sabemos quanto ele ama cada um dos indivíduos que ele amou assim e se entregou dessa forma. Então, o amor dele por aquela ovelha não se trata de uma paixão nova, ela é mais antiga que o universo. Ele amou sempre todos os que lhe pertencem e os amará até o fim, ou seja, por toda a eternidade. É por isso que ele ora em João 17: não rogo pelo mundo, rogo pelos que tu me deste. Eu terei que ir até a cruz, eu terei que ir até tomar o cálice para as minhas ovelhas serem resgatadas. Eu irei. E você acha que depois de ele fazer isso, ele deixará alguma delas sem buscá-la? Esse amor já perdurou da eternidade até a cruz. O que poderia abalar esse amor? O que faria ele não ir atrás? Poderia ele diminuir o amor dele por alguma dessas ovelhas? Ele as ama antes da fundação do mundo. Não há nada nelas que ele desconheça para que aconteça algo novo que mude o seu amor. Ele tem elas sobre sua posse eterna. Elas são ovelhas dele antes que o mundo fosse criado, firmada sobre o rigoroso pacto da graça, firmado entre o Pai, o Filho e o Espírito, mediante o qual o Pai deu a ele esse rebanho. E isso incita toda a alma e todo o ser dele como pastor a ir onde essas ovelhas estiverem, e a ir em todos os lugares onde ele jamais iria, por gosto, prazer ou comodidade, por causa das ovelhas. Em segundo lugar, ele tem outra razão para que tal pensamento absorva ele por completo. Há uma grande compaixão por cada uma dessas ovelhas que o Pai deu a ele. A trajetória errante de uma alma comprada por Cristo causa essa tristeza mais do que profunda. Não só a grandiosidade do pecado, mas em como todo esse pecado foi pago da maneira mais completa e terrível, não é? Então esse tamanho amor o impulsiona. Ele não descansa enquanto uma alma por quem ele deu o seu sangue está sob o domínio de Satanás e sob o domínio do pecado e do poder do pecado. Assim, noite ou dia, o grande pastor nunca esquece uma das suas ovelhas. Não importa onde ela está, se ela está entre os coletores de impostos, onde Zaqueu está, entre os coletores de impostos, onde Mateus está, entre os fariseus, onde Paulo está, não importa. Ele anseia, como aquela mulher varrendo para achar a sua dracma. Não é varrendo uma casa estranha, tentando achar o dinheiro dos outros, mas o seu. O Senhor tem imensa compaixão para com
cada coração errante de todas as ovelhas que ele resgatou. E esse coração compassivo do Salvador conhece a miséria da qual ele libertou, mas que essas ovelhas ainda estão debaixo daquele poder, até que ele finalmente as liberte. E ele sabe que nenhuma dessas ovelhas jamais o buscará. Nenhuma delas. Ele terá que buscar cada uma delas. Ninguém busca Deus, e entre esses ninguém que busca Deus estão todas as ovelhas que o Pai deu a ele. Imagine o pai, pense nisso. Se você já esteve junto a uma família, pai, mãe, filhos e filhas, em uma ocasião em que alguma criança desaparece, você vê o desespero, né? O horror, pensando: o que está acontecendo com o meu filho ou com a minha filha? Sumiram, vai na delegacia. Então imagine o pai comparecendo a uma delegacia, contando aos vizinhos, contando ao policial, porque enquanto ele não achar o seu filho, é o filho dele. Ele não pode simplesmente descansar e pensar: eu tenho 6 filhos, eu só tenho um filho que sumiu, mas os outros 5 estão aqui. Ele não pode. Não pode. Imagine a profunda opressão e amarga ansiedade de uma mãe, não é? Alheia a qualquer outra coisa, até que ela tenha alguma notícia do filho desaparecido ou da filha desaparecida. Jesus sente isso por cada uma das suas ovelhas, até que ele as traga. São dele porque o Pai deu a ele. São dele pelo pacto eterno. São dele porque ele morreu na cruz por elas. São dele porque ele recebeu a maldição que era delas. Ele conhece as entranhas da sua maldade, porque ele teve que pagar por ela. Ele conhece a maldade delas mais do que elas mesmas. Mas são dele. Ele pagou até o fim. Ele conhece suas ovelhas desde os tempos imemoriais, não é? E era nelas que ele estava pensando na cruz. Como ele não as buscaria? Por quê? Porque ela está entre pessoas que os fariseus ou as outras pessoas achavam não eram pessoas dignas. Eram suas ovelhas. Elas estavam nos piores lugares, então ele teria que ir naqueles piores lugares buscá-las. E por isso jamais ele vai descansar, até que ele disse: minha vontade é que onde eu esteja, eles estejam comigo. Até que todos estejam, o pastor nunca vai parar. Ele possui a compaixão de um Deus, e tal sentimento transcende toda a compaixão de todas as histórias. A história de um pastor que perdeu uma ovelha é só uma história. Não tem como expressar o que o coração de Cristo sente por cada um daqueles que ele deu sua vida. Quando a gente fala sobre uma mãe, um pai procurando um filho que perdeu, isso é só uma história, é muito menor do que o que impulsiona Jesus a buscar cada um. O pastor da parábola tinha ainda uma forte relação com a ovelha que contribuiu para ele, né, o pastor lá, a ficar abalado pelo pensamento de ela estar perdida, não é? E ele era um pastor bom, ele era o dono dela, era consagrado ao bem final daquelas ovelhas, e as ovelhas pertenciam a ele, eram parte dele, da vida dele, e ele dizia: se eu perder uma delas, meu trabalho como pastor terá fracassado. Pense nisso. Ele disse: a vontade do meu pai é que eu não perca nenhuma. Se Jesus salvasse todas as pessoas que o pai deu a ele, perdesse um, ele teria falhado. Sabe quando a Bíblia diz que se você cumprisse toda a lei e descumprisse um, tudo caía? Então, se a vontade do pai dele é que nenhum se perca, se um se perdeu, a missão dele fracassou. Porque a missão não era salvar o máximo das ovelhas que eu te dei, é todas. Nenhuma pode se perder.
Então você vê que ele é um pastor que não pode perder nenhuma das suas ovelhas, e não vai. Seria totalmente desonroso e um fracasso para um pastor perder uma de suas ovelhas. Por quê? Porque Davi foi lutar com o urso, com o leão. Como ele diria ao pai dele: pai, eu perdi uma ovelha. O que você fez? Eu não fiz nada, porque era um urso. Você não enfrentou o urso. Isso era o pai de Davi, Jessé. Você não enfrentou o leão. Você deixou ele levar as ovelhas. Você fez nada. Mas nós não estamos falando de Jessé e Davi. Você está falando do Deus Pai que deu ovelhas aqui e te disse: a minha vontade é que nenhuma delas se perca. Quando um pastor perde uma ovelha, acontece. Davi conseguiu livrar a ovelha, não podia não ter conseguido. Um urso, do leão. Quando um pastor, que é um verdadeiro pastor, perde uma ovelha, estamos na metáfora. Estamos lá no pastor das 100 ovelhas. Ele pode perder a ovelha por 3 coisas: falta de capacidade. Ele não tem capacidade. O urso era forte demais, o leão era forte demais. Eu tentei, mas o lobo era forte demais. Eu não consegui. As forças que se levantaram contra a ovelha eram mais fortes do que eu não consegui salvar elas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é por falta de vontade. Ia dar muito trabalho ter que enfrentar o urso. Eu até tinha capacidade de pegar o urso, matar o urso, mas ia ser uma coisa muito cansativa, ia ser muito sofrimento. Imagine buscar uma ovelha lá num lugar chamado Gólgota. É difícil demais. Então, um pastor pode perder uma ovelha por falta de capacidade, o que não pode acontecer com o pastor. Ou por falta de vontade, um pastor de ovelhas, né? Ou por falta de atenção. Ele estava distraído, ele não consegue, cochilou, ele nem sempre consegue estar ligado. Então ele estava distraído. Quando ele viu, ele nem sabe o que aconteceu. A ovelha se perdeu. Não sei se foi um leão, não sei o que aconteceu. A ovelha sumiu. Eu não sei o que fazer, não posso fazer nada. Nada disso pode ser atribuído ao grande pastor. Ele nunca pode ter falta de capacidade, preguiça, falta de vontade, ou ser enganado, distraído por alguma coisa que faça ele perder uma ovelha. Portanto, a vontade do Pai é que ele não perca nenhuma ovelha. Ele não vai perder. Ele vai buscar Zaqueu, ele vai buscar Mateus, ele vai buscar todas as suas ovelhas. Ele vai a lugares inimagináveis. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais daria margem a que tais hipóteses fossem aventuradas. A ideia de que Jesus perde quem o Pai deu a ele é só no Evangelho que não tem nenhuma relação com a Bíblia. Ele diz: ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém é mais forte. A vontade do meu Pai é que eu dê a vida eterna a elas, e elas nunca perecerão. Diz ele ao Pai em oração: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, no teu nome que me deste, e eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que não é uma das ovelhas que tu me deu, não é? Para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, o diabo jamais vai poder acusar Jesus de ter desobedecido o Pai por ter perdido uma única ovelha que o Pai deu a ele. Sua obra de amor não pode de modo algum ser reputada em fracasso. O que ele comprou com o seu sangue, ele terá. Nem mesmo por um segundo se poderia imaginar ser possível que o Filho de Deus haja vivido entre nós em vão, morrer em vão e então fracassar no que ele veio fazer. Que nenhuma das suas ovelhas se perca. Então o propósito que ele almejou alcançar com sua paixão e morte, ele alcançou. Ele é o pastor eterno, infinito, onipotente.
quem poderá deter sua mão ou impedi-lo? Ainda assim, ele teve que ir aos lugares inimagináveis. E é isso que os fariseus não entendiam. E é isso que pessoas diminuem para fazer uma coisinha sobre ela, toda hora tem que ter a atenção das pessoas, ou a respeito de você cobrir o mundanismo com o que Jesus está falando para aqueles homens. Não, eu estou com essas pessoas porque são minhas ovelhas, eu vim buscá-las. Eu vim buscar Zaqueu, e quando eu buscar ele, você vai ver quem ele se tornará, por causa do que eu fiz. Você vai ver quem Mateus vai ser. Você só vê agora enquanto eu não resgato a minha ovelha. Ele jamais permitirá, perdendo uma delas. Imagine as consequências disso para sempre, não é? Quanto escárnio de Satanás, quanto desprezo se deitaria sobre o grande pastor, como o inferno vibraria com tal notícia. Suponha que uma ovelha das mais frágeis de Cristo se perdessem. O diabo ia poder dizer o quê? Ele salvou, mas ele conseguiu salvar apenas as ovelhas fortes. Mas as ovelhas que já eram robustas, que podiam sobreviver melhor, mas as fracas ele perdeu, ele não conseguiu. Mas vamos ver se fosse o contrário, ele salvasse as fracas. Em vez de salvar as fortes e perder as fracas, ele salvasse as fracas, e algumas fortes se perdessem. O diabo ia poder dizer: mas ele não conseguiu nem salvar as fortes, como é que as fracas vão poder confiar num pastor assim? Nem as ovelhas mais robustas ele conseguiu guardar, mas as mais fracas não podem ter nenhuma confiança. O diabo sempre tem um argumento, né? Ele tem sempre uma argumentação. Todavia, não é a vontade do Pai que está no céu que nenhum desses pequeninos se perca, que nenhuma das minhas ovelhas se perca. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas não ouvirão a voz de estranhos. Quando eu chamar, elas virão. Assim, os motivos pelos quais o coração do Senhor, nosso tempo é curto, né, se inunda de um só pensamento dominante, em primeiro lugar, que a ovelha pertence a Ele. Depois, porque Ele é pleno de compaixão e amor. Em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. E por fim, é o seu dever como bom pastor, é exatamente o que o Pai deu a Ele na aliança: você irá salvar todas as ovelhas que eu te dei. E é o que Ele faz no momento crucial: Pai, eram tuas e tu me destes. Não te peço pelo mundo, mas para aqueles que me deste. Pai, eu guardei eles, mas agora eu entrego todas as minhas ovelhas à tua guarda. Durante todo esse processo, a ovelha, evidentemente, não teria como pensar no seu pastor, nem se importar com ele. E, no entanto, mesmo todos nós fomos assim. Se somos ovelhas de Cristo verdadeiramente, então somos desde a eternidade. Mas passamos grande parte da nossa vida que nós nem pensávamos nele. Estávamos em todos os lugares errados. Nós mesmos éramos as coisas mais miseráveis, mas éramos suas ovelhas. Então não demonstramos anseio por ele, nem o buscamos. Nós éramos a completa insensatez em pessoa. Não havia nada em nós diferente de qualquer homem em Adão, de qualquer pessoa. E a grande piedade é que o grande pastor sabe quem são suas ovelhas, e ele vai onde elas estiverem. Então, essa é a primeira coisa, essa é a primeira grande verdade que Jesus estava colocando para os fariseus, da razão porque ele estava ali
com aquilo que eles pensavam ser a ralé, com os Mateus, os Zaqueus, não é? E nós temos que entender que esse é o único, em segundo lugar, objeto de busca do pastor. É a única coisa que ele está buscando. Essa ovelha está no coração do pastor, e ele deve imediatamente sair em busca dela. Ele deixa as 99 lá num lugar seguro e vai encontrar. Ou seja, você perceba que o pastor tem uma busca definida. Ele está indo buscar a sua ovelha. O pastor vai atrás da ovelha e de nada mais. Ele não está buscando 1000 coisas. Quem sabe eu acho alguma coisa. Ele tem uma busca. Ele tem uma ovelha específica que ele vai buscar. Eu poderia ter imaginado, pela maneira como já vi o texto sendo tratado, que Cristo é um pastor que foi para o deserto para pegar qualquer ovelha que ele achasse. Ele não é ladrão de ovelhas. Não é? Que ele está no deserto, será que tem uma ovelha andando para lá, meio aí, perto do dono, que eu vou pegar ela, vou levar para mim. Ele não é assim. Ele está numa busca. Ele foi buscar a sua ovelha. Ele foi para o deserto, ele foi para os lugares, a qualquer lugar, aos lugares deploráveis, segundo os fariseus, e até a cruz, não é? Ele foi buscar as suas ovelhas. Ele não está tentando andar pelo deserto, ver se tem alguma ovelha de alguém que se perdeu, que ele pode pegar para ele. Não é? Muitos falam como se o pastor tivesse assim. Ele não é dono de ovelha nenhuma, mas está bem que querendo ter um rebanho, então ele vai para o meio do nada para ver se tem alguma ovelha que parece que está sem dono, para ele carregar a ovelha. Não, ele está indo atrás da sua ovelha. É assim que o caso é tratado na parábola, a sua própria ovelha que está perdida, e ele vai diretamente atrás dela, em todos os lugares, em todos os tempos, por cada uma que o Pai deu a ele, por cada uma que ele comprou com o seu sangue. É a ovelha dele que estava perdida, não a ovelha de alguém. Uma ovelha bem conhecida, que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. É uma ovelha com um nome, com uma história conhecida. No caso aqui da parábola, né, que essa é uma história, você vê, ela é conhecida não só por ele, mas pelos vizinhos. Todo mundo sabe que aquela ovelha é dele. Ele não está pegando uma ovelha qualquer e trouxe para casa. Jesus sabe tudo sobre suas ovelhas. Ele teve que pagar tudo, cada ato e cada ação delas, cada pensamento e cada intenção que desonrou a Deus. Quando eu estou pregando em nome de Cristo, eu me alegro em pensar que esse é um meio pelo qual Ele resgata suas ovelhas, mas Ele está buscando as suas ovelhas, as ovelhas dele. Jesus não sai ao acaso no meio do mundo tentando achar alguém que o queira. Tem alguma ovelha que não tem pastor aí, que já é de alguém, mas eu posso levar para mim, não é? As ovelhas dele, todas elas são como assim. Ele falou assim, Maria, e ela respondeu, Rabone, mestre. Então, ele sabe o nome das suas ovelhas. Ele um dia chegou para uma das suas ovelhas e disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vê, ele foi atrás da sua ovelha no lugar certo, na hora certa, onde a ovelha estava. A ovelha só não estava não buscando ele, mas como o odiava. Ele chama indivíduos e eles vêm, quer seja Saulo, quer seja Zaqueu, quer seja Mateus, quer seja Maria. Digo que o homem da parábola procurou uma ovelha específica, e ele não descansou até encontrar aquela ovelha. Ele não estava lá no meio do deserto procurando uma ovelha qualquer, ele está procurando a sua ovelha. Ele
contou as ovelhas e estava faltando uma ovelha dele, e ele foi buscar onde ela estivesse. Então, muitas das pessoas falam sobre Jesus nos movimentos do seu amor, agindo na incerteza. É como se Jesus estivesse brincando de cobra cega. Vai pegar o que aparecer. Ele nem sabe o que ele está buscando. Mas ele salva suas ovelhas de suas andanças. Cada uma delas estava desviada pelo seu próprio caminho, e ele vai buscá-las. E a ordem que ele tem do Pai é que nenhuma dessas suas ovelhas se perca. E ele foi até o inimaginável Calvário por causa delas. Agora, ela é delas, elas são dele por várias coisas. Ele as criou como criou todas as coisas que existem, mas é delas porque o Pai deu a ele na eternidade. É delas porque ele redimiu elas com seu sangue. Elas são dele de várias formas, são suas ovelhas. É atrás delas que ele está. É por isso que ele orou: não rogo pelo mundo. Ele sabe cada nome das suas ovelhas quando ele estava pendurado na cruz. Ele não pode esquecê-las. Ele sentiu o horror do pecado delas particular, e o horror da ira infinita sobre elas particular. Então ele vai atrás delas. Ele terá que descer um vale sombrio, como está em Marcos 16:12, mas ele irá descer. É a sua ovelha. Ele queria dizer isso para os fariseus e para nós. Você vê como isso está cheio de toda a verdade da salvação de Deus. Quão grandiosas são essas parábolas. Ele está dizendo: não, vocês estão achando que ninguém odeia o pecado como Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus santo, contra quem os pecados foram cometidos. Jesus não pode sentar com pecadores, porque é um lugar confortável. Ele ali é como o pastor entrando no lamaçal, no esgoto, para salvar uma ovelha dele. Ele nunca entraria lá se não tivesse uma ovelha dele ali. Não há nenhum prazer. Você não pode gostar do esgoto e usar Jesus como uma desculpa. Isso é diabólico. E nem você pode diminuir essa parábola para simplesmente ser sempre um cristão que não cresce em Deus e que está dizendo que você sempre é aquela ovelhinha que tem que ser. Ele te buscou ou não? Se ele te buscou, e se você é uma ovelha dele, você nunca vai brincar com isso. Você nunca vai brincar com o evangelho para ver se as pessoas se importam com você. Para você, se o mundo inteiro te considerasse um lixo, como Paulo disse que considerava ele, porque ele era uma ovelha de Cristo, ele estava bem. O evangelho era a coisa mais importante para ele, e ele amava o bom pastor. Ele nunca perderia a comunhão com o bom pastor só para ver se as pessoas se importam com ele. Ele salta na direção do perigo e ele tem uma motivação, a alegria que lhe estava proposta. Hoje o João estava falando a respeito disso aqui. A alegria que lhe estava proposta eram suas ovelhas, todas elas reunidas, um só rebanho, um só pastor. Isso o manteve na cruz. Se olhar para o futuro, de todas as ovelhas que o Pai deu a ele, que ele estava redimindo, e isso foi a alegria que o manteve na cruz. Você acha que ele não irá buscá-las? Você acha que alguma vai ficar? Você acha que o bom pastor não irá? É maravilhoso pensar então em Cristo tendo o seu coração firmemente empenhado no resgate de uma alma que, apesar de ser sua ovelha, ainda está perdida. Nasceu nesse mundo como todos os homens, mortos em seus delitos e pecados. E essa é uma busca ativa, você vê. Essas ovelhas nunca iam buscá-lo, nunca vão buscá-lo. Ele vai atrás do que está perdido, até encontrar.
E quando ele a encontra, queridos, toda a parábola nos enche de sentimentos profundos entre a relação que existe de Cristo com suas ovelhas, mesmo antes dessas ovelhas saberem. Então é glorioso saber que ele segue pessoalmente aqueles que o Pai deu a ele, por mais miseráveis que sejam, sabe? E essa é a razão por ele ter ido em todos aqueles lugares. Sim, ele esteve na casa de Mateus, ele tinha ovelhas para buscar, ele tem ovelhas para buscar entre os da casa de César, ele tem ovelha para buscar em todos os terríveis lugares que você possa imaginar, até você. Todos aqueles que ele buscou foi de um lugar terrível. Então reparem na perseverança da busca, né? Ele disse, esse pastor, ele deixa as 99 e vai até encontrar. Ele nunca para, até que encontre. Pois esse é o próprio ministério, a própria missão que fez ele deixar o trono. A parábola nada diz quanto a não encontrar. A palavra diz, muitas ele encontrou, mas o pastor às vezes tem umas que ele não encontra. Você vê o evangelho, o arminianismo dizer que Jesus todo mundo é ovelha dele potencialmente, né? E ninguém é ovelha dele. Ele está no meio do mato tentando achar alguma ovelha, que será de quem é. Não, ele está não há fracasso na parábola. A mulher achou a moeda que era dela, o filho pródigo voltou, a ovelha foi achada. Não há fracasso, não há tentativa e erro, não há nada que era dele que ele ficou perdido. Tudo que era dele, ele teve. Sabe, as três parábolas, elas se fecham de uma maneira maravilhosa. E a cena que mostra o pastor de volta, né, dizendo aos amigos, alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha que se havia perdido, é maravilhosa, né? Que apesar, você vê, ele não voltou para o rebanho com ela, não é? Ele vai para os vizinhos. Há uma alegria que é dele. Como é que a gente podia colocar isso de uma maneira mais clara e que encha mais o nosso coração, como isso deve fazer? É como se Jesus salvasse uma alma não para a igreja, não é? Mas para si próprio, em primeiro lugar. É a minha ovelha. E embora as ovelhas salvas se encontrem no rebanho, a sua maior alegria consiste em cada ovelha que ele salva. Isso demonstra não inteiramente como Cristo, ele não se entrega ao atacado, não é assim, por um povo, mas por cada uma das suas ovelhas. Cada uma delas. Não há em Cristo nada que não vise a salvação individual de cada uma das suas ovelhas, e é isso a sua primeira alegria. Então a alegria proposta, que na cruz ele olhou para frente, não é só ver toda a igreja, mas é cada ovelha. Maria, Zaqueu, Raabe, cada uma das suas ovelhas, não um rebanho. Quando buscamos algo e dedicamos uma pequena parte da nossa capacidade na busca, elas não são muitas, não é? Mas imagine Jesus colocando toda a sua força na busca daqueles que o Pai deu a ele. É o que dá essa salvação eterna, não é? Que redime tudo que caiu, não é? Todo o universo, toda a criação que sente dores de parto, até que sejam revelados filhos de Deus.
Então Cristo por inteiro se lança a buscar cada uma dessas ovelhas, e quando encontra, ele se dá àquela alma como se não tivesse nenhuma outra ovelha a não ser aquela, de tal maneira que ele nem vai lá com ela para as outras ovelhas e joga lá, tá vendo? Você faz parte desse rebanho aqui. Não, ele faz uma festa por aquela única. Isso nos traz a admiração, a concentração de toda a divindade e de toda a humanidade de Cristo. Ele precisou de toda a sua divindade, de toda a sua humanidade para nos resgatar. Se ele não fosse o Deus eterno, não seria possível. Mas se ele não fosse o homem, também não seria possível. Essas duas coisas se empenharam. E depois vem o que nós podemos chamar de o fardo do amor. Não podemos olhar a parábola toda, porque a Bíblia diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Que declaração, não é? Pega aquela ovelha, o peso dela, com a sujeira dela, com as coisas, e bota sobre ele mesmo. Então uma beleza aqui que ilustra esse resgate de cada uma daqueles que ele resgata. Alguns escritores antigos, nossos puritanos, dizem que na encarnação Cristo veio atrás da ovelha perdida, de cada uma delas. Durante a vida ele continuou a buscá-la, eles dizem. Morrendo, ele colocou elas sobre os seus ombros. Na ressurreição, ele voltou pelo caminho com ela. E na ascensão, ele chega em casa com júbilo, com sua ovelha. Então, o que os puritanos queriam mostrar é que toda a carreira de Jesus visava essas ovelhas, e encaixam elas completamente, cada coisa, até a glorificação no que o pastor está fazendo. Então o pastor encontrou a ovelha e a colocou sobre os ombros. Essa é uma ação edificante. É como se tomasse a ovelha de modo que a encontrava, sem qualquer palavra aqui de admoestação, e ele ergue ela do pântano, dos arbustos, dos espinhos. Como eu disse, ele não está onde ele gostaria de estar, por diversão, por entretenimento. Ele está no pior lugar, mas é porque a ovelha dele está lá, ele tem que ir, e ele proveu tudo o que traz ela para casa é a sua força. Ele foi buscá-la, ele coloca nos seus ombros e ele traz ela até em casa. Ele faz tudo. Esse é um lindo resgate, né? Israel lembra o Senhor, as palavras de Deus a Israel, lembra isso, que eu levei vocês como asas, como águias, mas carregar nos ombros é um ato de mais intimidade, né? De mais apropriação, é uma imagem ainda mais forte. A Bíblia tem imagens, elas vão ficando mais vívidas, mais fortes. É como se ele dissesse: você é minha ovelha, portanto eu hei de carregá-la até chegar em casa. Você me pertence. O pastor não faz, na história tão curta, ele conta 3 num curto espaço, não faz a declaração, mas é isso. Ele não era um ladrão de ovelhas. Ele não estava pegando a ovelha dos outros que estava perdida. Ele não saiu, como eu disse, buscando qualquer ovelha que ele achasse na frente. Ele estava buscando a ovelha dele. Ele é dono, ele tem um rebanho, e ele segura a sua ovelha com firmeza, joga sobre os ombros, e ali dá essa visão: você é minha, vou carregar você para casa, vou levar você para casa. Eu estou distante de casa, mas eu encontrei a minha ovelha. Eu fui até ao lugar mais distante possível do meu pai, mas eu peguei a minha ovelha. Eu fui até estar tão distante que toda a comunhão com o pai foi quebrada, mas eu busquei. Agora eu vou levá-las para casa. Eu hei de levá-la para casa, porque me pertence. Na verdade, essa palavra dele em João 10:28: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as tirará da minha mão. Estão no meu ombro, estou levando elas para casa.
são minhas ovelhas, não são ovelhas de ninguém. Não estou buscando ovelhas no meio do deserto de qualquer pessoa que está, por acaso a ovelha está lá. São minhas. Se as mãos poderosas de Jesus, que seguram com firmeza uma ovelha encontrada, se são os seus ombros poderosos que sustentam o peso dela, não importa então se ela tem pata fraca, pata forte, Jesus vai levar essas ovelhas até chegar em casa. Tudo ficará bem para a ovelha, porque agora ela pertence ao bom pastor, e o bom pastor foi buscá-la, e ele busca, a coloca sobre os seus ombros e leva ela para casa. Então lembre-se quando Jesus disse a gente pertencer a Ele. Cantares tem um verso que é maravilhoso, que talvez expresse isso maravilhoso, né? Eu sou do meu amado e Ele é meu. Essa é a relação. Mas você pode ampliar, não é? Você vê que esse ato do pastor aí é um ato de servir a ovelha. Ele está fazendo tudo. É por isso que ele disse: eu vim servir. O que a ovelha poderia fazer por ele? Ela é carregada, o peso está sobre o pastor, totalmente. E todo o peso da nossa salvação esteve sobre ele, e sobre ele somente. Ele suportou todo o fardo, sozinho, por cada uma delas individualmente. A ovelha descansa em seus ombros, o pastor trabalha por ela. É por isso que ele diz em Lucas 22, eu estou entre vocês como aquele que serve. Ou então Filipenses 2,8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na cruz ele carregou o fardo, o peso, todo o nosso peso. Então ele vai levar para casa a sua ovelha. Todos nós sobrecarregamos ele. Quando o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, você vê, ele estava carregando todo o peso da ovelha, sozinho. Então lembre ainda a outra passagem que diz assim, Isaías 63:9, em toda a angústia deles eu fui angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Que pensamento que enternece o coração. Você vê porque que Paulo, ao olhar para o Evangelho, diz: o amor de Cristo nos constrange. Quanto repouso, conforto nós encontramos em saber que nós estamos sendo carregados por Ele, não é? E Ele só para de nos carregar quando chega em casa. Deus já tinha dito: eu os carregarei, eu os carrego desde o ventre da vossa mãe, e os carregarei na vossa velhice. Em Deuteronômio 31:12 diz: o amado do Senhor habitará seguro junto a Ele, habitará sobre seus ombros. Cristo nos carrega ainda hoje para casa. Se nós somos uma ovelha que Ele resgatou, então nós não chegamos em casa ainda, não é? Nós estamos sobre os seus ombros, e não precisamos ser fortes, queridos. É por isso que Paulo diz que ele podia se regozijar nas suas fraquezas. Nós não precisamos ser fortes para chegar em casa. Nossa fraqueza não representa impedimento. Isaías 46:4 diz: pois diz o Senhor, até as cães eu vos carregarei, até os cabelos brancos eu vos criei e vos levarei, sim, eu os carregarei e os livrarei. Não precisamos tropeçar. É por isso que o Filho de Deus nunca vai tropeçar finalmente e ficar perdido. Ele está sendo carregado, ele está sendo levado. Ele vai chegar em casa. Em Deuteronômio 1:31 diz: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Então, abençoado alívio da fé, não é? Que o pastor não só vai a lugares onde estão os Mateus, os Zaqueus, ele os toma e ele os leva para casa. E ele chega em casa, ele emprega a sua onipotência na cruz, a sua onipotência debaixo da ira infinita de Deus, e a sua onipotência para buscar cada uma das suas ovelhas, e eles serão, Malaquias 3:17 diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que eu preparei. E eles são então
as ovelhas dele são uma fonte de regozijo único, não é? Ele se enche de alegria. É engraçado pensarmos nisso, não é? Em como cada uma das ovelhas que são dele, que ele resgata finalmente, enche ele de alegria. Nós podíamos pensar, a primeira menção quando ele resgata e pega todo o peso, ele chega cheio de alegria. Ou seja, você podia pensar assim: olha, foi uma carga pesada, né, grande pastor, salvar essas ovelhas. Ele diria: foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria. Em vez de nós pensarmos em quão duro foi, tudo que eu tenho é uma grande alegria de trazê-las. É como se ele dissesse: eu me regozijo em carregá-las nos meus ombros, eu me regozijo em ter carregado os pecados delas na cruz, eu me regozijo em ter ficado debaixo da ira do Pai no lugar delas, eu me regozijo agora em reuni-las. Elas não são um fardo pesado, elas são um regozijo. Eu não termino o trabalho dizendo: caramba, não, foi terrível salvar essas ovelhas. Eu termino com uma festa. Eu quero, são a alegria do meu coração ter trazido elas, assim como o Pai desejou, e põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Então se lembre disso, foi assim que ele botou os meus pecados sobre os seus ombros. O meu fardo, o fardo que eu sou, o fardo que eu fui para ele, foi assim, cheio de júbilo. Como a gente viu hoje de manhã em Hebreus 2:2, o qual pelo gozo que estava proposto ele suportou e desprezou a ignomínia. Ele tratou como nada aquela desonra, por causa da alegria. Ela era enorme, não é? Como eu disse, Jesus, o pecado é insuportável para Jesus. A ideia de que Jesus poderia estar entre pecadores porque ele acha isso divertido, não é diabólico. Essencialmente, Jesus e o pecado, o Pai, o Espírito Santo, é exatamente o oposto. Só isso é o objeto da sua ira infinita, o pecado. Ele disse: eu os tomei sobre os meus ombros, e nada poderá atingir aqueles que eu mesmo carrego para casa. Como eles não chegariam em casa, não é? Então eu fui o seu substituto efetivo. Eu suportei a ira do meu Pai. Como é que elas não vão chegar em casa? Mas eu suportei todas essas coisas com alegria. Quando eu as carrego e as trago para casa, eu dou uma festa, não é? Mesmo, lembre disso, que mesmo o Eloi, Eloi, lama sabachthani da cruz, em Mateus 15:54, que deu voz à profundeza da agonia, da separação, Jesus continha pérolas de alegria. Se Paulo disse triste, mas sempre alegres, mais do que qualquer um de nós, Cristo é esse. Na cruz, ele estava na mais profunda agonia do grito, e estava na mais profunda alegria. Os resgatei. Tristes, mas sempre alegre. Havia uma alegria nele ainda maior do que a escuridão. Nunca pense naquele momento só como escuridão e tristeza. Havia uma alegria. Esse triste, mas sempre alegre de Paulo é mais verdade do que em todos nós em Cristo. Não é? Esse grito de dor não abafava a profunda alegria. E jamais vamos conseguir compreender isso, nem a dor da separação e nem a alegria do resgate ao mesmo tempo, na pessoa de Cristo. E a parábola diz que há mais alegria, não é, por esse que ele finalmente chama do que pelas 99. Isso não quer dizer que muitas pessoas fazem tiram um monte de ideias disso, né? Isso quer dizer simplesmente o seguinte, porque nós temos que acabar. Quando você tem 5, não é que aquele que é resgatado
que chegou o momento do resgate dele, traz mais alegria do que os outros que já estão lá, as ovelhas que estavam lá no aprisco. Mas é que se você tem 5 filhos, 6, e um se perde, na hora que você finalmente acha ele traz uma alegria, uma explosão de alegria maior do que os outros. Não porque ele é mais do que os outros, mas porque ele estava perdido e os outros estavam contigo. Quando um filho teu está quase morrendo e de repente ele volta, então há uma explosão de alegria mais do que nos outros filhos ali. Não por nenhuma razão dele ser mais valioso, mas porque ele estava morrendo, os outros estavam bem. Então ele diz: há mais alegria por essa ovelha que finalmente ele busca. E ele diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Isso é maravilhoso. É sobre isso que essa parábola é maravilhosa. É sobre salvação eterna, é sobre as doutrinas da graça, é sobre a obra completa de Cristo, é sobre, ainda tinha um final assim que tem algumas coisas interessantes, mas é isso, ele nos salvou e depois ele vai nos buscar, como está em 2 Timóteo 1,9, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação em graça, esta graça que nos foi dada em Cristo antes da fundação do mundo. Era isso, essa era a razão por que ele contou essas parábolas, porque os fariseus não entendiam. Ele disse: eu estou em lugares que eu nunca estaria. Se vocês acham o pecado desprezível, eu acho totalmente. Eu odeio infinitamente o pecado, mas eu tenho que buscar minhas ovelhas, e por isso eu tenho que ir a lugares que eu nunca iria, se eu pensasse apenas em mim. E terei, vocês acham que está sendo terrível, e é para mim, e está indo até onde eles estão, mas eu vou ter que ir por eles até a cruz. E um dia todas as minhas ovelhas vão estar lá, ou então eu teria fracassado, e toda a minha obra seria um fracasso, porque o mandamento do meu pai e o seu propósito não era que eu salvasse o máximo de ovelhas que ele me deu, mas que nenhuma delas se perdesse. Ele não está em busca de ovelhas que ele vai encontrar, ele tem uma missão: as suas ovelhas, e o bom pastor vai trazer todas elas. Pai, nós te agradecemos. Nós queremos ficar mais tempo, Senhor Pai, sobre essa porção das Escrituras, mas todos nós podemos aprofundar isso, Senhor Pai, em nossas meditações diárias. Faz isso, Deus, até que nossos corações sejam completamente enternecidos pelo amor do Teu Filho, pelo Teu amor, até que o Espírito Santo nos mostre mais da beleza, da Tua beleza na face do Teu Filho amado, o bom pastor, para, Senhor Pai, que o amor nos constranja, e agora nós não vivamos mais para nós, mas para aquele que nos amou, se entregou por nós. Que nós, Senhor Pai, jamais venhamos a fugir, distorcer a Tua palavra, mas deixar ela iluminar cada canto dos nossos corações, mesmo aqueles mais escuros, onde o engano costuma se encontrar, e então vivermos para a Tua glória, Senhor Pai, não claudicantes, mas com essa alegria, podendo realmente ser, ó Pai, mesmo quando enfrentarmos tristeza, haver alegria, porque estamos vendo, Senhor Pai, oh Deus, cada dia mais se descortinar diante de nós a obra maravilhosa de Cristo, e o Espírito Santo tem feito isso, Senhor Pai, e nós Te conhecemos cada vez mais, porque Ele é a Tua imagem, e nós estamos sendo transformados, Senhor Pai, pela beleza infinita do bom pastor. Que nós venhamos, Senhor Pai, a amá-lo cada vez mais proporcionalmente à medida, Senhor Pai, que o conhecemos. Isso quer dizer que nosso amor por Ele vai crescer eternamente, já que sempre haverá mais para conhecermos do nosso bom pastor, e então conhecermos de Ti, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
fim, terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a